Olá, sejam muito bem-vindos à primeira edição do projeto Cine Café desse ano de 2021. Eu sou o Diogo Cruvinel e antes de qualquer coisa eu vou fazer a minha autodescrição para aquelas pessoas cegas ou com baixa visão que nos acompanham. Eu sou um homem branco, eu tenho cabelos castanhos que eu uso preso atrás da cabeça, olhos castanhos, uso óculos e cavanhaque. Estou com uma camisa listrada verticalmente nas cores azul clara, azul escura, preta e roxa. Atrás de mim tem a minha estação de trabalho com o computador, alguns livros sobre a mesa e sobre a prateleira e alguns quadros na parede ao fundo. Na edição de hoje, o nosso tema a ser discutido é o racismo e as demais formas de desigualdade social. Para ilustrar essa discussão, nós selecionamos o documentário Amarelo é Tudo Pra Ontem, do Emicida. E para participar desse debate, é uma honra contar com a doutora Ana Gabriela Rocha, ela que é promotora de justiça na comarca de Três Pontas, Minas Gerais, e com o doutor Fábio Carvalho, ele que é defensor público em Imperatriz, no Maranhão. Então vamos para nosso bate-papo? Olá, eu sou Ana Gabriela, sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos curtos, encaracolados, uso um lenço colorido no cabelo, batom vermelho, um brinco de pedras azuis e brancas e vestido azul. Ao fundo há um aparador com algumas esculturas regionais, um tambor e um jarro com flores amarelas. Olá, meu nome é Fábio Carvalho, eu sou um homem pardo, meus cabelos são pretos, enrolados, crespos. Eu estou usando um terno escuro com uma camisa e uma gravata rosa. E no meu escritório há uma porta de madeira ao fundo, um abajur e uma parede branca. Olá, Ana Gabriela, olá, Fábio, sejam muito bem-vindos a essa edição do Cine Café, a primeira edição desse ano, de 2021. É uma felicidade muito grande recebê-los aqui na Escola Judiciária do TRE de Minas. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer minha autodescrição também. Na abertura, eu havia feito a minha autodescrição, mas como eu estava virado para o computador e agora eu estou conversando com vocês de frente para o computador, o meu fundo mudou, né? Então, eu tenho uma estante com vários livros, alguns quadros na parede, alguns vasos de planta e um pedaço de um sofá. Esse evento aqui da escola, assim como os demais, a gente preza pela acessibilidade, tenta fazer o máximo para que ele seja acessível às pessoas com deficiência visual e auditiva. Então, a escolha dos filmes para esse projeto do Cine Café, ela é criteriosa e parte de uma lista de filmes disponíveis que tenham a audiodescrição, né? Então, para as pessoas cegas que quiserem assistir também o vídeo, pode entrar no portal Cegos Brasil e baixar o arquivo MP3 e ouvir a audiodescrição do filme, né? E nós temos a presença aqui também da nossa tradutora de Libras, a Fabiana Pereira, e uma curiosidade, porque a Fabiana ela já atuou como intérprete do próprio Emicida num dos eventos. Uau. Então, uma feliz coincidência dela estar participando conosco aqui do Cine Café. Muito bem, então o nosso tema de hoje, que a gente vai falar aqui tendo como pano de fundo esse documentário do Emicida, o Amarelo é Tudo Pra Ontem, a gente vai falar um pouco sobre a questão do racismo e das desigualdades. E eu queria abrir essa conversa com vocês, chamando a atenção para um ponto que eu entendo que é o central nesse documentário, que é o racismo estrutural. Então, para quem não está familiarizado com essa discussão que a gente está tendo aqui, né, o racismo estrutural ele não se manifesta necessariamente em frases expressas que são ditas ou em ofensas abertamente, mas nas sutilezas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que entra num restaurante e percebe que todos os clientes são brancos e as pessoas que estão trabalhando, servindo, né, os garçons, faxineiras, cozinheiro, são negras, aquela informação que a pessoa recebe, ela já revela uma desigualdade, uma estrutura de racismo.
racismo. Então, não precisa ninguém falar para a pessoa que ali tem uma situação de racismo. É sobre esse racismo estrutural que eu estou falando. E pegando esse gancho no conceito do racismo estrutural que é tratado no documentário do Emicida, eu queria saber de vocês como é que a gente pode abordar essa situação relacionando com os nossos ambientes, aí no caso do Poder Judiciário, né, o Ministério Público, Defensoria Pública e outros locais de poder também, por exemplo, o Legislativo e Executivo, a representatividade da população negra nesses espaços de poder, nesses espaços públicos. Então, por gentileza, mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui ao Cine Café. Olá, Diogo. Olá, Ana Gabriela. É uma alegria inenarrável estar aqui conversando sobre esse tema que nós consideramos da mais elevada importância. E já mergulhando nas abordagens e nas análises a respeito do racismo estrutural, eu gostaria de trazer à tona o próprio pensamento de Hannah Arendt, quando ela nos faz refletir a respeito da banalização do mal. Como pequenas coisas banais e que passam, muitas vezes, despercebidas por nós, elas vão se avolumando e vão trazendo um mal maior. Nenhum mal grave nasce grave. Na grande maioria das vezes, ele começa por coisas pequenas que vão passando pela normalidade, por um certo normalismo dentro da sociedade, que não consegue enxergar essa violência que está oculta em suas próprias entranhas sociais. Daí a necessidade de visitarmos constantemente temas que estejam vinculados, atrelados a qualquer tipo de banalização do mal com aqueles que partilham conosco de um mesmo grupo social, de uma mesma cultura e assim sucessivamente. E o racismo ele passa naturalmente por isso. Quando nós começamos a não perceber a presença dele nas nossas relações, nós começamos a perceber que ele fica banalizado, ele está banalizado e talvez essa banalização seja um grande perigo para a sociedade. Basta que nós vejamos a história e tenhamos a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, como os efeitos da banalização. Olá, Diogo. Olá, Fábio. É um prazer imenso estar nesse espaço. O TRE me integra e para mim tem cheiro de casa. E é um prazer ainda maior estar dividindo esse espaço com você, Fábio, né, companheiro de caminhada, né, pela cultura de paz, com erudição, humildade e ternura ímpares. Então, é uma honra estar aqui. Diogo, sobre essa sua fala inicial, e ouvindo as reflexões do Fábio, eu acho que é importante a gente passar 3 pontos primeiro, né? Assim, o primeiro é que você diferenciou a questão do racismo estrutural do racismo individual, né, dessa prática individual. E com isso, é importante a gente dizer que não é que ações individuais devem ser naturalizadas, né, e não censuradas, e não objeto de responsabilização, nada disso. Mas nós precisamos entender, né, que a questão do racismo estrutural ela é muito maior do que uma questão individual. O racismo individual, ele perpassa muitas vezes a questão da consciência, da vontade de ofender, né, desse ânimos. E aí, portanto, pessoas não negras podem ser vítimas desse tipo de racismo. Agora, quando nós falamos de racismo estrutural, e daí porque nós não podemos falar em racismo reverso, nós estamos falando de uma ordem social que está incorporada no direito, né, na economia, nos modos de ser e fazer, que muitas vezes são inconscientes, são silenciosos, são naturalizados, são não ditos, né, são tidos como certos, né, não problematizados, né, são insidiosos, que geram essa diferença. Então, acho que é importante a gente trazer essa distinção. E, para além disso, né, assim, um outro ponto que eu acho muito importante destacar é que você comentou sobre a questão da representatividade.
Quando a gente trabalha o racismo estrutural, e a gente percebe, né, pegando o Brasil, mais de 50% da população é negra, e digo, negros, o IBGE tem uma distinção, né, que é negros e pardos, mas o pardo não é um termo que tem muita corporeidade, né, porque você tem o termo morena, marrom-bombom, mulata, né, assim, ou seja, não brancos, né, não traços europeus, pessoas que pelo fenótipo sentem diferenças em diversos graus. É lógico que, né, um negro retinto vai ter um tratamento diferenciado de um negro de pele branca. Mas quando nós falamos de soluções para o combate, para a superação do racismo estrutural, a gente precisa ir muito além da representatividade, né? Porque focar na representatividade é focar, muitas vezes, numa história única. Não necessariamente um negro que ingressa num cargo de poder tem consciência de todo o racismo estrutural, até porque ele também foi educado e tem esses filtros da sociedade racista. Nós precisamos trabalhar com proporcionalidade, né? Não é crível que num país onde mais de 50% da população seja branca, né, nós tenhamos uma representatividade ínfima no sistema de justiça, né? E mais ainda quando a gente caminha para os cargos de poder, né? Não é crível que o maior índice de mortalidade esteja nas pessoas de pele alvo, né, e não alvo, e que a gente tenha essa população como clientes das unidades prisionais. Então, há alguma coisa de errado. E aí a gente vai explicar, ou os negros não têm capacidade intelectual, e aí a gente está buscando uma explicação racista, científica, que já existiu, né? Ou a gente está trabalhando uma questão que não é de capacidade, é de oportunidade. E daí vem à tona a discussão das cotas. Então, acho que a gente precisa... Eu penso que quando vem essa coisa do racismo estrutural, vem a proporcionalidade. Não é representatividade, é proporcionalidade. Entendi. Bom, você tocou em 2 pontos aí que eu acho que merecem uma atenção maior da gente desdobrar aqui. Um deles é essa questão do racismo reverso, né? Que muita gente ainda confunde, ainda não sabe o que de fato significa isso, né? Acha que é um modelo de discriminação, que ele é ambivalente, então valeria de um lado para o outro e do outro lado para um lado também de forma semelhante. Então, essa pessoa que não entende o que significa a questão do racismo reverso e por que não existe o racismo reverso, né, que é bom deixar claro aqui, que não é só uma forma de raciocínio, porque tem todo um histórico de como funciona a dinâmica de opressão de um grupo sobre o outro ao longo da nossa história. Então, eu queria, por gentileza, que vocês dois tratassem um pouquinho de esclarecer essa questão do racismo reverso, por gentileza. Muito interessante essa fala da Aninha, pessoa que está guardada em um lugar muito especial em meu coração, porque quando nós analisamos o racismo dentro de uma conjuntura de poder, e aí a gente resgata um pouquinho do diálogo de Sócrates com Trasímaco na obra República, de Platão, a gente verifica que essas pré-definições, muitas vezes pautadas em um menoscabar das características culturais, das características físicas, das características intelectuais, elas estão relacionadas a um determinado grupo que exerce ou exerceu ou se encontra num estado de poder em relação ao outro. Há uma diferença muito grande entre as reações naturais de quem vive o trauma, as reações naturais de quem vive a violência como vítima dessa violência, do que aquele que necessariamente passa a definir de forma arbitrária quem é intelectualmente elevado, quem é que pode fazer isso, qual é a melhor cultura, qual é a melhor característica física, qual é o padrão estético de beleza, e assim sucessivamente. E você tomar as reações de quem está vivendo uma violência
como se isso fosse um comportamento igual, na verdade, dentro de um padrão de justiça, não reconhecer a imensa desigualdade nesse processo. Quando a gente fala, por exemplo, em justiça restaurativa, o nosso olhar especial para aqueles que são vítimas de uma violência e vivem um processo traumático, ele é fundamental para a construção dessa percepção de paz. E essa é uma experiência identitária que muitas vezes empodera e fortalece aquele que está, digamos, vivendo a experiência da violência, para que você comece a equilibrar essas expressões de poder. E essa identidade passa por um olhar da história, de eu ver quais são as minhas raízes, quando eu me reconheço afrodescendente, quando eu reconheço a beleza dos meus cabelos, quando eu reconheço a beleza da minha cultura, quando eu começo a me incorporar desses elementos que me foram retirados em algum momento, e que alguém disse lá atrás que eles não eram bons, que eles não eram suficientes para que eu me sentisse dentro de um mundo igual a qualquer outra pessoa, onde a minha dignidade estivesse estorcegada por alguém que em algum momento estava exercendo e continua exercendo muitas vezes essas expressões de poder e arbitrariamente definindo o que é belo, o que não é belo, o que é bom e o que não é bom. Então, eu vejo nessa perspectiva um grande cuidado nosso de compreensão do todo em relação àqueles que estão experienciando uma violência que pode ser naturalizada para alguns, mas para quem está vivendo a violência, muitas vezes, isso é tão real, isso é tão brutal, isso é tão na pele, que é impossível você não reagir sem se destruir, sem se auto-machucar, sem se auto-macular. Muito bem, muito bom. Ana? O Fábio foi tocar na nossa queridinha, né? A justiça restaurativa. E é muito interessante, porque a justiça restaurativa, ela trabalha com o poder das histórias, né? Assim, e aí até hoje, pensando, né, sobre esse encontro, hoje esse bate-papo, me lembrei de uma citação de dois dos sócios do Instituto Pazes, o Lucas Jerônimo e a Mayara Carvalho, em que eles trazem o seguinte: o pensar quem se é diretamente influenciado pelas histórias que contamos para nós mesmos sobre quem somos ou fomos, ou ainda de histórias que escutamos sobre quem somos ou fomos. Por isso, pensar memória e transição são assuntos da ordem do dia para políticas de identidade de direitos humanos. E com essa passagem sobre o poder das histórias, que remete muito ao documentário, né? Assim, o documentário Amarelo é de uma potência inenarrável, né? Porque a gente vem trazer essas histórias que foram apagadas, né? Assim, eu lembro a Chimamanda Ngozi Adichie, né? Que ela trabalha o perigo da história única, né? E aí, por exemplo, eu posso falar que é escravo, mas peraí, escravo, isso é uma condição natural ou alguma coisa antes? Ou essas pessoas foram retiradas a fórceps, né, do habitat, levadas para o outro continente em condições desumanas, submetidas a todo tipo de violência e são escravizadas, estão ali, né? Então, assim, o poder do verbo, do dar nome, do contar a história completa. E o Amarelo faz isso, né? Ele vem trazer como houve o apagamento da história, por exemplo, na questão do teatro, na questão da arte, na questão né, da arquitetura, do urbanismo, como houve uma limitação do direito de pertencer aos espaços públicos, aos espaços urbanos, né? E falando sobre esse poder das histórias e retomando essa citação sobre a questão de nós nos reconhecemos pelas nossas histórias, eu faço esse gancho com essa fala, Ju, sobre a questão do racismo reverso, né? Assim, quais histórias uma criança negra ouve desde criança, desde pequena, né, sobre o cabelo dela? Uma adolescente, uma mulher negra ouve sobre o nariz.
porque todas as técnicas de maquiagem são de afinar o nariz, de eliminar os traços negros, né? A gente tem que ser o mais europeia possível, né? Quais histórias nós ouvimos sobre o nosso corpo nos espaços? E aí eu busco até as propagandas institucionais brasileiras sobre turismo, né? Eram negras de pele clara, chamadas mulatas, né? Expostas como objeto sexual em aeroportos, é a propaganda que o Brasil fazia para fora. Né? Então, assim, quais histórias foram contadas sobre o corpo do homem negro, o corpo da mulher negra, esse corpo bestializado, esse corpo desumanizado, né? A associação da cor da pele à criminalidade, né? Seja com a punição da vadiagem, seja quando a gente olha essas imagens repetidas de só gente de pele negra nos presídios e a gente acaba associando isso, né? Então, nós temos uma democracia racial no Brasil, mas o ódio ao negro foi transferido ao ódio ao criminoso, né? Ao réu, res, coisa, que não tem direito, que não é sujeito, né? A gente fez esse deslocamento. E lá do outro, e aí é uma violência, como o Fábio colocou, né? Que muitas vezes é uma violência simbólica de uma crueldade, né? E aposto que o Fábio também já passou esse tipo de experiência, né? Assim, de entrar em comércios, às vezes, e as pessoas te seguirem. Elas não precisam falar nada, né? Só a forma como segurança te olha, ele já está pressupondo que você vai furtar ali dentro. Você já foi tida como criminosa pela cor da sua pele, né? Isso aconteceria com um jovem branco, ainda que ele estivesse de calça jeans e camiseta, né? Então, quando a gente fala sobre a impossibilidade de um branco sofrer o racismo reverso e essas violências simbólicas, culturais, né, que massacram mesmo a autoestima, né, a nossa forma de nos ver no mundo, essa história que não são contadas, é impossível, né, assim, porque não, como eu coloquei no início, é até possível que uma pessoa branca ela sofra um racismo de forma individual, pelo indivíduo. Até porque, quando a sociedade... Raça é um conceito, como Silvio Almeida, relacional, né? Assim, não branco. Isso tem um contexto social. Então, ser negro no Brasil é diferente de ser negro nos Estados Unidos. Né? Lá é completamente associado ao fenótipo, a ter uma gota de sangue. No Brasil, a gente tem formas de embranquecimento. Se você alisa o cabelo, você não é negro assim. Se você tem uma outra condição social, é a música do Haiti, né? do Gil... É preto, mas você pode ser tratado como meio preto, né? Não é bem assim. Então, quando a gente traz essas questões todas, né, para a mesa e coloca isso na mesa, qual é a chance de uma pessoa branca ter esse tipo de vivência? Né? Porque quando a gente cria o conceito de raça, a gente define a negritude, o que é o preto, a gente também define o que é ser branco. Né? Quando as pessoas falam assim, olha, mas cotas estão privilegiando negros, gente, mas o sistema já privilegia o branco, porque se os dois tiverem condições de igualdade, ainda que por critérios inconscientes, né, porque o preto tem cara de que é criminoso, porque tem cara de que não é tão esforçado assim, porque tem cara de desleixado, porque o cabelo parece assim, assim, assado, né? Então, já há um privilégio declarado no sistema. Então, é muito difícil a gente falar no racismo reverso, sabendo que esse conceito está ligado ao racismo estrutural. A pessoa ela não vai ser prejudicada nas oportunidades pela cor da pele, pelo fenótipo. Embora, né, com o conceito de negro criado socialmente, você também tem o conceito de branco, e é possível que haja uma ofensa racial nesse sentido, né? Branquela, mas não no sentido de racismo estrutural, não no sentido de perdas de oportunidades econômicas, sociais, enfim. E ao mesmo tempo em que há a criação desse conceito do negro e com toda a carga de estereótipos que é colocado e pejorativo, a ideia do branco é de que seria de neutralidade, né? Então, pela hegemonia, o sujeito branco é aquele que está no centro do conceito, né? O padrão. Aquilo que destoa do padrão, que seria errado, né? Uma construção social de que a gente teria um tipo ideal, que seria o do branco, né? Sair desse tipo significa ser o diferente ou ser o errado, né? Daí que, como envolve estruturas de dominação e de poder, né, ainda
que o negro ele possa se referir ao branco de uma forma pejorativa, isso não altera aquela estrutura que está por trás de dominação e de poder e da hegemonia cultural, que é criada, inclusive, né? E aí, puxando para a segunda questão que eu queria ter dito, né, que é o seguinte... você mencionou que a população negra ela é o cliente preferencial do encarceramento, né? Então, se a gente olhar nas carceragens penitenciárias, a gente tem uma população carcerária predominantemente ou preponderantemente negra. E isso tem a ver com questão de oportunidade. Trazendo agora para uma discussão que é totalmente atual, né? A gente está gravando esse vídeo aqui em início de abril, hoje é dia 7 de abril, é um momento em que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei, ele ainda não foi sancionado, vão ter as emendas ainda, né? A gente não sabe nesse momento como é que vai ficar, mas a discussão que está se travando aqui, se confirmando, né, solidificando, é do acesso, por exemplo, às vacinas contra a Covid. Nós estamos no meio de uma pandemia, nós temos um sistema único de saúde que cria critérios para vacinar, primeiro, populações que são consideradas de risco, ou seja, a chance dessas pessoas morrerem caso contraiam uma doença é maior. Então, daí que essas pessoas elas sejam preferenciais na hora de vacinar, e o projeto de lei ele está discutindo a mudança desse critério, colocando empresários, né, e empresas para comprarem vacinas, né, e vacinarem aquelas pessoas fora dessa lógica universal de saúde. E aí, se a gente trouxer para isso tudo que você explicou, né, a gente tem uma população negra que carece das oportunidades e que, portanto, ela se encontra numa camada social predominantemente mais baixa no Brasil. Quem é que vai ser mais afetado se essa fila ela for alterada, né? Ela deixar de ser universal como é pelo SUS e passar a ter esse outro critério do rendimento, ou seja, quem tem mais dinheiro consegue ter acesso à vacina e se precaver. A gente pode aplicar o conceito de racismo estrutural nessa discussão que a gente está vendo, que em princípio perpassa a questão financeira, mas a gente sabe que quando ela se materializa, ela se impõe sobre a população negra, que coincidentemente é também a população mais pobre. Dá para falar em racismo estrutural nesse caso? Eu verifico, meu amigo Diogo e minha amiga Aninha, que quando a gente folheia as páginas da história, é até difícil desatrelar esse movimento de subjugação de povos desligada da ideia também do próprio poder econômico. Se nós verificarmos que todas as vezes que na antiguidade um povo ele invadia uma outra terra e subjugava aquelas pessoas, todos os bens, todas as coisas lhes eram despojadas. E isso aumentava o poder daquele que já se acreditava superior em relação àquele povo então dominado e que era vítima de toda esse recontar da história, como bem pontuou a Aninha na sua fala. Então, historicamente, desde quando os povos começaram a entrar em conflitos uns contra os outros e começaram a dominar e subjugar uns aos outros, que o racismo está profundamente ligado a isso. A gente vê que na época das colonizações, na época dos navios negreiros, nós já tínhamos um grande império econômico europeu e uma subjugação desse povo a fim de que eles pudessem, diante dessa fragilidade que foi muito bem caracterizada pela história, ser utilizado como mão de obra escrava em outros países. Com o fim da escravidão, a gente desenvolveu um modelo democrático, principalmente com
a Revolução Industrial, que criou, de alguma forma, uma sociedade de produção, e essa sociedade de produção, em algum momento, ia ter que gestacionar uma sociedade de consumo. E essa sociedade de consumo, ela trouxe já na sua própria entranha, na sua própria história, essas pessoas vítimas, historicamente, dessa subjugação, desse domínio que sempre esteve ligado a um poder econômico também. Daí porque, às vezes, as pessoas tentam desvincular isso e tem um pouco de dificuldade. Assim, olha, o problema não é o negro, o problema é o pobre. Eu disse assim, olha, mas historicamente isso está tão ligado, há uma relação tão umbilical, histórica, daquele que foi subjugado com o poder econômico do outro que subjugou, que é quase impossível. E tanto que hoje, como a Aninha muito bem pontuou, fica estampado aos nossos olhos que as classes mais pobres, as classes mais miseráveis são e constituem esse povo que foi subjugado ao longo do tempo, ao longo da história, e que não terminou, isso não acabou, apenas mudou de modelo, mudou de feição, mas ainda temos essa subjugação. Então, quando nós verificamos um projeto como esse, que privilegia aquele que tem um poder econômico, historicamente, eu lembro que desse modelo europeu que dominou praticamente a África e a Ásia na época das grandes navegações, nós vamos encontrar, obviamente, as mesmas classes tendo, pelo poder econômico, privilégios de vacinação e outros grupos tendo desprestígio de ver pessoas que, por características que deveriam ser comuns, que deveriam pautar a igualdade, como a idade, como as comorbidades, sendo preteridas em relação ao poder econômico. Então, eu acho que essa reflexão ela precisa, de fato, ser aprofundada, e a história pode nos ajudar a verificar essa realidade, essa relação que existe do racismo estrutural com esse momento, com esse projeto e com vários outros que demonstram como os povos subjugados vivem ainda na margem, ou melhor, para além da margem de uma inclusão dentro de uma estrutura econômica de um país como o nosso. Muito bem. Achei perfeita, Fábio, a sua fala, e até no documentário, quando eles retornam, né, a história da Lélia, aqui no Brasil. A Lélia ela já trabalhava, né, que não é possível a gente falar de inclusão de negros sem trazer à tona essas outras questões de gênero, né, de classe, né, não há uma separação, isso tem que ser colocado no conjunto. E essa questão, Diogo, que você traz sobre essa compra de vacinas, que a gente sabe que vai privilegiar uma classe específica, uma raça específica, é só uma prova do racismo estrutural, de como a estrutura, porque os fornecedores, por uma questão ética, e é importante destacar isso, né, assim, no capitalismo, a inversão de valores, né, a gente tem um Estado para assegurar direitos fundamentais e para assegurar que os particulares não violem esses direitos fundamentais, e, a princípio, né, se tem essa ideia de que quem fornece quer vender a qualquer custo. Então, surpreendentemente, há uma postura ética dos fabricantes de vacina dizer, olha, neste momento, compreendendo que a questão é mundial, né, compreendendo que é preciso que todos caminhem juntos, e a gente tem a ideia do documentário de novo, né, do Ubuntu, né, tudo que nós tem é nós, né, não é possível ser sozinho, não há sentido, nós somos uma coletividade, ninguém vai se salvar sozinho, né, e essa pandemia escancarou isso. E aí, no momento em que os fornecedores de vacina dizem, olha, nós eticamente não podemos fornecer para particulares, para empresas, nós só fornecemos para o Estado, porque presume-se que o Estado vai implementar essa política de distribuição dessas vacinas, acompanhando esses critérios prioritários que o Fábio coloca aqui.
nós temos o Estado instrumentalizado, né, pela classe, pela raça que tem poder, para implementar uma política de desigualdade, uma política que vai gerar mortes. Até porque, quando nós pensamos, se nós priorizarmos a classe privilegiada, ela não pega transporte público lotado, ela não vai para aglomeração, ela tem carro particular. Né? A classe privilegiada não está se expondo em serviços essenciais, né? Caixas, motoristas, acho que essa semana, salvo engano, saiu até uma reportagem no Meu País dizendo de como aumentou a morte, né, nessas classes. Então, nós estamos fazendo com que o Estado efetivamente assuma uma política de genocídio. Então, é mais uma prova de que o racismo estrutural ele perpassa essas instituições, ele perpassa o direito, ele perpassa a economia, ele perpassa o Estado. E ele é implementado, né, não só com silêncio, mas com a ação, nesse caso, do Estado. E aí, se a gente fizer essa leitura da maneira como vocês propuseram, de que é algo que já vem se consolidando historicamente, né? Não nasceu hoje, mas que em determinados momentos dessa história, há ações deliberadas em determinado sentido que tem como consequência a morte dessas pessoas, né? Porque, afinal de contas, política... eu sou cientista político, né? Então a política no limite a gente fala que é decisão sobre vida e morte. Talvez isso nos ajude a compreender algo que é muito central no documentário do Amarelo, né? Que o Emicida começa e termina fazendo aquela citação, né? De que Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que jogou hoje. Então, olha só, se a gente perceber que historicamente a coisa foi construída assim, agora a gente tem uma ação que efetiva a morte dessas pessoas, e essa relação de tempo ela acaba ficando permeada, né? Quase um materialismo histórico chapado na nossa cara aqui, né? Então, para encaminhar agora para a nossa parte final da conversa aqui, que está uma delícia, né? Super agradável, mas a gente tem uma questão de tempo aqui também para respeitar. Eu queria puxar um outro ponto que, Ana, você mencionou aí na sua fala, que é a questão da ideia dessa luta e da interseccionalidade, que uma determinada forma de pensar que atua contra uma classe específica é a mesma forma de pensar que atua contra gênero, enfim, não só cor de pele, mas classe, gênero, e no caso raça também, né? No documentário, a citação que ele faz é essa de que a gente tem que estar junto, né? E ele diz o seguinte: não tem como lutar por liberdade pela metade. Se a gente quer para nós, a gente quer para todo mundo. A luta dos negros é a mesma das mulheres e das pessoas trans. Então a gente está passando por um momento na nossa história que as pessoas trans elas têm se afirmado, inclusive com políticas afirmativas para garantir o direito dessas pessoas de serem identificadas publicamente pela forma como elas se reconhecem, né? E é muito importante que para esse movimento contra a desigualdade racial, reconhecer que é também a mesma luta da desigualdade por classe ou desigualdade por gênero, né? Como é que vocês poderiam elaborar isso melhor do que eu aqui? Meu amigo Diogo, elaborar melhor do que você já é um grande desafio, mas nós podemos, de alguma forma, provocar reflexões no mesmo sentido que você vem sabiamente nos provocando. Quando verificamos na mesma perspectiva de poder, na visão que nós encontramos historicamente, o que nós percebemos é que, conforme estabelece aqui no Hilber, na obra A Visão Integral, nós e os povos que, de alguma forma, refletem um pensamento uníssono, comum das pessoas, criando uma percepção etnocêntrica, nós vamos estabelecendo arbitrariamente
o nosso modo de enxergar e o nosso modo de ver a todas as pessoas, inclusive sem nenhum tipo de pudor, que esse olhar seja uma grande violência aos direitos do outro. Isso em relação ao negro, em relação à mulher, em relação ao homossexual, em relação à pessoa trans, e assim sucessivamente. Então, o modo de ver o mundo, de que esse meu padrão, ele é o padrão que deveria ser imposto ao mundo inteiro, parece que é um modelo, uma raiz comum de todo esse tipo de comportamento. E quando a gente lê a lei de racismo no Brasil, a gente verifica que ela transcende muito a ideia de raça que existia à época da própria publicação da lei. Transcende muito a ideia de raça e precisava transcender. Até mesmo porque, como esses elementos estão ligados à nossa forma de ver e à arbitrariedade da imposição dos nossos pontos de vista em relação ao outro, do homem em relação à mulher, daquele que tem uma visão, por exemplo, heterossexuada sobre aquele que tem uma visão homossexuada e assim sucessivamente, essas imposições, elas estão numa percepção de visão de que as pessoas e o resto do mundo precisam se adequar ao meu ponto de vista. Sabe aquela frase filosófica, o homem é a medida de todas as coisas? Eu sou a medida para o mundo inteiro. Então, é essa ideia que muitas vezes a gente constrói. Essa é a minha medida e todas as pessoas precisam se adequar à minha medida. É muito parecido com o mito de Procrusto. Procrusto, velho ladrão mitológico que vivia na montanha, e ele assaltava as pessoas que passavam ali despercebidas pela montanha, e ele tinha dentro de casa uma armadilha que era uma cama, e ele colocava as pessoas nessa cama, as vítimas dele. E quando a pessoa ela era menor do que a cama, ele esticava a pessoa para ficar do tamanho da cama, e obviamente a pessoa morria. Se a pessoa era maior do que a cama, ele cortava as partes da pessoa para ficar do tamanho da cama. Nós tentamos adequar as pessoas às nossas camas, como o Procrusto fazia à época. Nós temos uma dificuldade muito grande de ter uma visão mundicêntrica. Tem um livro muito interessante intitulado Diálogos sobre a Natureza Humana, de Edgar Morin, em que Edgar Morin ele traz uma visão pedagógica e que, para mim, ela perpassa pelos direitos humanos, quando ele diz o seguinte: nós precisamos ver o todo na parte e a parte no todo. Olha que coisa bonita que Edgar Morin diz. Quando eu olho uma pessoa que é vítima de um racismo individual, por exemplo, eu olho uma parte de um grande todo. Mas quando eu olho fundo nos olhos dela e eu estou defendendo ela como defensor público, para mim eu estou defendendo o mundo inteiro. Porque existe o todo na parte. Eu defendo o direito de todas as pessoas ali. Mas quando eu olho o todo, eu não posso desconsiderar que esse todo é formado por partes com as suas idiosincrasias, com as suas peculiaridades, com as suas histórias, com as suas vidas. Eu não posso olhar o todo sem ver a parte. Então, essa lição de Edgar Morin, ela nos leva a uma reflexão, a uma compreensão a respeito daquilo que você falava e da necessidade que nós temos de desconstruir a forma como nós enxergamos o outro, para que a nossa visão ela se torne mundicêntrica, para que ela se torne mais ampla, para que nós consigamos ver, como diria Antoine de Saint-Exupéry, o essencial. E o essencial é invisível aos olhos. E quando eu me lembro do filme Guerra nas Estrelas, na minha infância eu era louco por isso. Me impressionava a amizade de alguns seres que eram de espécies diferentes, planetas diferentes, com culturas completamente diferentes e eram super amigos, eram super irmãos. E eu disse assim, o que é que eles veem? Eles veem a essência um no outro.
Eles veem a beleza daquilo que é invisível aos olhos, e nós estamos estabelecendo o nosso padrão de comportamento na Terra pela cor dos olhos, como diria o nosso eterno Bob Marley, enquanto a cor dos olhos for mais importante do que as pessoas, nós viveremos em guerra, haverá guerra. Então, nós precisamos transcender isso. E essas são as minhas mensagens nesse momento final, já com um coração cheio aqui de alegria e gratidão por compartilhar e viver esses momentos com pessoas tão especiais. Nossa, que isso, que bela mensagem final. Muito obrigado mesmo. Aninha, agora é com você. Especialíssimo, né? Eu queria, nessa parte final, fazer duas considerações. A primeira vai ao encontro de tudo que o Fábio colocou, mas visitando a programação neurolinguística. A programação neurolinguística, ela trabalha com a ideia de que o mapa não é o território. O que significa esse princípio, né? Significa que nós temos 3 filtros para aprender a realidade. Então, o primeiro filtro é o nosso filtro neurológico. As informações nos chegam pelos sentidos, né? Então, nós aprendemos essa realidade por meio do que ouvimos, dos cheiros, né? Do que enxergamos. E aí, nós já conseguimos perceber essas diferenças na apreensão da realidade. Uma pessoa surda não vai aprender essa realidade da mesma forma que uma pessoa cega, uma pessoa daltônica, né? Então, a gente tem esse primeiro filtro. O segundo filtro é o filtro social. Então, tudo que nós aprendemos, né, como regras de conduta na nossa família, na escola, nas igrejas, né, o que nos é ensinado informalmente, né, pela mídia, o nosso cotidiano, né, e o último filtro é o filtro individual. Assim, então, é evidente, né? Se eu trabalho, por exemplo, a ideia do parque, eu pergunto, o que é o parque para você? Bom, se a sua experiência num parque de diversões era como criança, o início da adolescência com os amigos, né? É uma coisa que te traz muita coisa boa, né? Que te traz lazer, que te traz a ideia de prazer e até uma certa nostalgia, né? O cheiro de pipoca, a companhia, as risadas. Mas se você foi um trabalhador braçal, que operava um equipamento nesse parque de 7 da manhã até às 19, ganhava um salário miserável, né? Tinha que estar lá todo dia, a sua percepção daquele espaço ela é completamente diferente. E isso tudo para dizer que o que nós temos, como o Fábio colocou, assim, a nossa cama de Procusto, né, é uma mera percepção da realidade, do território, que é imenso. Então, para ampliar a nossa percepção da realidade, né, para não sermos limitados, sermos enganados, né, com essa nossa verdade muito pequena e parcial, nós precisamos ter contato com essas outras realidades. Né? Nós precisamos da pluralidade para ver melhor, para ver além. E aí nós precisamos ouvir de fato essas histórias que têm tanto poder, né? Como a Chimamanda, voltando nela de novo, ela fala, né, que a partilha das histórias, ela permite eu encontrar a humanidade do outro também, né? Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar sobre essa importância. Agora, como a gente está falando aqui do poder das histórias, né, eu não queria ficar trabalhando só no racional, só no científico, me colocar aqui também com a minha vulnerabilidade, né? Acredito que o Fábio já tenha vivenciado alguns episódios de racismo, né? Assim, eu vivenciei alguns, uns me tocaram mais, mas eu queria partilhar especificamente um que acho que tem muito a ver com isso. Faculdade de Direito da UFMG, idos de 2002, 2003. Um colega de faculdade, a gente estava assistindo uma roda de capoeira e eu sempre fui fascinada, né, com capoeira. E elogiei aquilo e um colega me disse, mas que coisa de preto. Mas o Brasil tem formação de preto, né? Então, a conversa estava nesse. Um outro colega fala, Ana Gabriela, vamos parar com isso politicamente correto? Você acha que homens saem com mulheres como você, da sua cor, por quê? Senão para saber como é sexo com escravas. Eu vi isso dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, né, num lugar de uma elite
intelectual, de gente com boa formação religiosa, o que for. E eu trago esse episódio para dizer como é difícil separar essa luta de classe, gênero e cor. Anos depois, eu tive muito problema para elaborar isso durante o curso, né? Assim, sempre via a universidade como um lugar que não me aceitava, então eu tive muitas amizades fora da faculdade de Direito, mas via ali como um lugar hostil, mas a maturidade chega, né? Os estudos, anos de terapia, e hoje eu consigo olhar para aquele episódio e compreender como aquilo me ensinou sobre essa questão da necessidade da gente ter essa visão integral, né? Se a Faculdade de Direito da FMG fosse um lugar em que não houvesse discriminação racial, ainda assim, naquela fala, eu também fui desrespeitada como mulher, né? Então, nós não podemos trabalhar só contra um tipo de violência, né? Isso é uma utopia, isso é uma ilusão, até porque a gente vai... se você acompanhar as notícias com relação à pandemia, né, quais são as classes, quais são os grupos mais afetados na pandemia? Sim, são os grupos mais vulneráveis economicamente, são as pessoas negras, mas dentre as pessoas negras, são as mulheres negras da periferia, né? Então, são elas que estão, né, mães solteiras, né, e solteiras entre aspas, né, mas mães sem o apoio dos pais, dos filhos, né, que estão passando a maior dificuldade para trabalhar, porque tem que prover a casa, tem que cuidar dos filhos, tem que... Então, é impossível, o documentário traz isso de uma forma muito bonita, né, assim, e de novo invocando essa filosofia do eu sou porque você é, né, então eu preciso acolher também todas essas dores, nós precisamos cuidar um dos outros na integralidade, né, e só assim nós vamos conseguir realizar o que a Constituição de 88 fala, uma sociedade justa, fraterna, solidária e plural. E agradeço imensamente. Fico triste que já esteja terminando, né? Eu acho que a gente poderia passar aqui o dia inteiro conversando sobre isso e outras coisas. Nossa, muitíssimo obrigado por compartilhar, por vocês terem compartilhado conosco aqui essas vivências, essas histórias, essas experiências, né, que com certeza vão nos engrandecer muito quem estiver assistindo esse episódio aqui. Então, se a ideia é essa de que a gente vive num mundo compartilhado, né, então que sejamos um mundo com respeito às diferenças e que a gente possa conviver e aprender com os outros. Então, muito obrigado mesmo. E lembrando que o Cine Café, nesse ano de 2021, vai ter 4 edições, além dessa de abril, a próxima agora, edição de junho, e no segundo semestre, mais 2 edições, então não deixe de nos acompanhar. Muito obrigado para quem nos seguiu aqui até esse momento, quem nos assistiu até esse momento, e até a próxima edição. Muito obrigado, gente.